Bem-vindos ao Narrativas Brasil. Nosso canal é dedicado a desvendar os fios que tecem os grandes acontecimentos geopolíticos, indo além das manchetes para entender as motivações, os interesses ocultos e as consequências que moldam nosso mundo. Hoje, mergulharemos em uma crise que pode redefinir os rumos da América Latina. A tensão explosiva entre os Estados Unidos de Donald Trump e a Venezuela de Nicolás Maduro. Uma situação onde navios de guerra, acusações de narcotráfico e a sombra do petróleo criam uma tempestade perfeita no Caribe. O cenário atual é de uma escalada militar sem precedentes nas águas do Caribe. O epicentro dessa tensão é a chegada do USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo, acompanhado por um grupo de ataque completo. Essa movimentação bélica, enquadrada na Operação Lança do Sul anunciada pelo governo Trump, não é um exercício rotineiro. É um sinal de força, uma demonstração de poderio destinada a exercer pressão máxima sobre o regime de Nicolás Maduro, sob a justificativa oficial de combater o narcotráfico. A retórica que alimenta essa crise é carregada de acusações bombásticas. Donald Trump e seu secretário de guerra, Pete Hegseth, não apenas designaram cartéis de drogas como organizações terroristas, mas identificaram o próprio presidente venezuelano, Nicolás Maduro, como líder do cartel de Los Soles. Essa narrativa, nunca solidamente comprovada, serve como pilar para justificar ações mais agressivas, transformando um conflito político em uma suposta guerra contra as drogas às portas da Venezuela. A divulgação estratégica de imagens pela Marinha dos Estados Unidos é, por si só, uma arma psicológica. Diferente do protocolo habitual de sigilo, fotos e vídeos do USS Gerald Ford e informação com destroyers e bombardeiros B-52 foram liberados quase em tempo real. Esse ato calculado visa transmitir uma mensagem clara de transparência e força, não apenas para Maduro, mas para o mundo e para o público interno. Os Estados Unidos estão preparados e não escondem seu poderio. Especialistas em geopolítica alertam que estamos à beira de um evento histórico e sombrio, o primeiro ataque militar em larga escala dos Estados Unidos a um país da América do Sul. A análise indica que a justificativa jurídica para tal ação é o último empecilho, com o próprio Trump admitindo ter recebido opções militares concretas de seu alto comando. O ambiente é de iminência, onde um único incidente pode servir de rastilho para um conflito aberto. Para além do combate ao narcotráfico, os interesses estratégicos por trás dessa crise são profundos. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo, além de vastas riquezas minerais. Para muitos analistas, o verdadeiro objetivo da pressão norte-americana é acessar essas riquezas e instalar um governo alinhado aos seus interesses na região, em uma clássica manobra de reordenamento geopolítico. A reação venezuelana segue um roteiro previsível no tabuleiro geopolítico global. Nicolás Maduro, cercado, buscou socorro em seus principais aliados, Rússia e China. Este movimento transforma uma crise regional em um potencial proxy war, onde interesses de superpotências se chocam em território latino-americano. A resposta de Moscou e Pequim, ainda vaga, pode definir os limites da ação norte-americana. O governo Trump, internamente, parece utilizar a crise externa como uma ferramenta de doméstica. A narrativa de uma guerra contra as drogas e o enfrentamento de um regime socialista ressoam com sua base eleitoral, desviando a atenção de questões internas e projetando uma imagem de força e decisão. A Venezuela se torna, assim, um palco para a consolidação de uma política de América First em sua face mais agressiva. O custo humano de uma eventual escalada bélica seria catastrófico. O povo venezuelano, já castigado por uma severa crise econômica e humanitária, se encontraria no meio de um conflito entre seu governo e a maior potência militar do mundo. O risco de bombardeios, incursões terrestres e uma crise de refugiados em massa paira sobre a região, representando uma ameaça direta à estabilidade continental. A comunidade internacional observa com apreensão. Nações latino-americanas, e até mesmo aliados tradicionais dos Estados Unidos, temem o precedente perigoso de uma intervenção militar unilateral em um país soberano do continente. A ação, se concretizada, pode reacender velhos traumas de intervencionismo e abalar profundamente as relações diplomáticas e a ideia de autodeterminação dos povos na América Latina. O futuro imediato é incerto e pende sobre um fio. A Operação Lança do Sul e a presença do USS Gerald Ford criaram um ponto de inflexão. As próximas movimentações de Trump, a resistência de Maduro e a posição da Rússia e da China vão ditar se a crise se resolverá nos campos da diplomacia e das sanções ou se testemunharemos um conflito armado que marcará tragicamente a história do século XXI na América Latina.